Aqui nesse vídeo eu trago duas bombas que podem mudar o rumo da política agora em 2026. Se você não conseguiu acompanhar, eu trago para você um resumo de duas coisas que têm acontecido na política nos últimos dias. Bom, vamos lá. Nos últimos dias surgiram dois fatos que merecem atenção. Vazamento de mensagens envolvendo a família Bolsonaro, o avanço da CPMI do INSS, que pode expor rachadinha histórica e trazer grandes revelações sobre o governo Lula. Nas últimas semanas foram divulgadas mensagens extraídas do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia. Muito se fala que as mensagens de Jair Bolsonaro, Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro não foram vazadas, mas sim divulgadas legalmente pela Polícia Federal após a conclusão do inquérito. Porém, é preciso olhar com atenção. Se realmente tudo é tão transparente, por que justamente essas conversas foram expostas? Enquanto outros inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes permanecem ou permaneceram sob sigilo absoluto, onde nem os advogados de defesa puderam ter acesso. Qual o critério? Qual a intenção? É curioso observar que em investigações que envolvem figuras da esquerda, a regra sempre é sigilo. Já quando o assunto toca em Bolsonaro e seus aliados, a regra parece mudar. De repente, aquilo que deveria estar resguardado por lei ganha as manchetes, alimenta a narrativa e serve como munição política. Dizem que não houve ilegalidade, mas se a lei é a mesma, por que a aplicação dela parece tão diferente dependendo de quem está sendo investigado? Isso não soa no mínimo contraditório? A verdade é que a divulgação dessas mensagens tem muito mais um propósito político do que jurídico. O que se observa, na verdade, é que a tentativa por trás do vazamento dessas mensagens tinha como objetivo desestabilizar a direita, tentando apresentar um suposto desgaste entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Quanto ao pastor Silas Malafaia, a intenção era, de fato, minar a credibilidade que ele possui junto com a comunidade cristã, buscando enfraquecer sua influência entre os evangélicos. Considerando que o governo Lula e o STF enfrentaram rejeição significativa por parte do público evangélico, percebe-se que nos últimos dias houve uma tentativa de aproximação com esse segmento, a qual, no entanto, não obteve sucesso. Dessa forma, fica evidente que a estratégia era atingir o líder mais representativo do grupo, partindo desse ponto de que, ao enfraquecer sua posição, seria possível influenciar o restante do povo evangélico. A tentativa é de expor fissuras, desgastar aliados e manter viva uma perseguição seletiva contra quem pensa diferente de quem hoje ocupa o poder. A pergunta que fica é: por que esses conteúdos e essas mensagens aparecem agora? Quem tem interesse em desestabilizar um líder político, transformar desentendimento doméstico em narrativa de crime político, é conveniente para opositores e para a imprensa que vive da Lei Rouanet. A CPMI foi instalada para investigar irregularidade e fraudes em benefícios do INSS. O que surgiu nesses primeiros episódios são relatos de pagamentos indevidos, indícios de facilitação por servidores e operadores, contratos suspeitos e possíveis rachadinhas de benefícios que vinham sendo criticadas há anos. O INSS sempre foi um ponto sensível, um sistema grande, complexo e com enormes gastos fiscais. Fraudes ocorrem há décadas, em diferentes gestões, em vários níveis. A CPMI tem um poder de convocação, quebra de sigilo e requisição de documentos. Então, pode entregar nomes e provas concretas. Nos últimos dias, a esquerda tentou empurrar para Jair Bolsonaro a responsabilidade pelo escândalo da fraude bilionária do INSS. Mas a verdade é que essa história não começou no governo dele. Muito antes disso, ainda nos anos do governo do PT, já existia fortes indícios de manipulação dentro do sistema previdenciário. E não é à toa e nem coincidência que a instituição do irmão do Lula
tem sido muito citada nas investigações. E o mais curioso é a contradição do próprio presidente Lula. Em um vídeo, ele afirmou ser o governante que mais combateu a corrupção. Mas todos nós sabemos que a maior mancha da política brasileira, o maior esquema de corrupção da história, foi justamente no período em que ele esteve no poder. Agora, o discurso se complica ainda mais. Se o rombo do INSS realmente começou no governo Bolsonaro, como tenta afirmar a esquerda, por que o próprio Lula e seus aliados pressionaram para que a PGR e o Ministério Público arquivassem o processo ligado a esse escândalo? Outro ponto que chama atenção é o comportamento da grande mídia. Jornais aliados ao governo Lula admitem que Lula saiu derrotado no Congresso nesse caso. Isso porque tanto a presidência quanto a relatoria da CPMI, que vai investigar a fraude do INSS, ficaram nas mãos da oposição. Para esses veículos, essa derrota abre um palco para a destruição do governo Lula. Ou seja, enquanto tentam jogar a culpa em Bolsonaro, o governo se movimenta nos bastidores para evitar que as investigações avancem. E declaro, com a relatoria nas mãos da direita, não há espaço para arquivar, esconder ou maquiar a verdade. A grande questão que fica é, se Lula diz que foi o presidente que mais combateu a corrupção, por que teme tanto uma investigação que, segundo ele mesmo, atingiria Bolsonaro? Ou seja, por que esse medo todo? Será se o irmão do Lula e o próprio Lula está envolvido no grande rombo do INSS?